Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, um atalaia do Senhor, um Gideão da oração, da adoração, nesse tempo profético que nós vivemos, quando Deus está nos chamando para estar na frente da batalha, para estar fazendo a sua obra nesta geração. Bem, temos conversado sobre a história de Israel, temos visto como Deus, no decorrer da história, tem cumprido um propósito maravilhoso na salvação do homem, um propósito maravilhoso em estabelecer a nação de Israel, para de Israel levantar o Salvador de toda a humanidade. E na conquista da Terra Prometida, nós vamos encontrar a primeira cidade a ser conquistada. Muralhas tão fortes, a cidade de Jericó. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Esteja com o seu coração bem aberto, pois o programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que dentro da história de Israel, cada passo, cada etapa, cada capítulo da Bíblia Sagrada, nos livros históricos, nos traz a dimensão de uma obra maravilhosa de Deus sobre toda a terra. Uma obra que nos alcança, uma obra visando a salvação do homem, a salvação de toda a raça humana, o rompimento com o pecado, estabelecendo-se uma nova vida. E dentro da história de Israel, nós vamos ver que quando o povo sai do Egito, Josué atravessa o Rio Jordão de uma maneira milagrosa. O rio é seco, ou as águas se amontoam, e eles atravessam. E ali está a cidade de Jericó, o primeiro desafio para o povo na Terra Prometida. Sabemos que a conquista era algo muito sério, muito grande, e era necessário que Josué recebesse de Deus a estratégia, que Josué tivesse a direção do Senhor. Então, no capítulo 5 de Josué, do versículo 13 ao 15, nós podemos ler o seguinte: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Sim, Josué teve a visão de um príncipe do exército do Senhor, a visão do próprio Senhor Jesus. E assim como Moisés teve um encontro com Deus antes da sua missão tão importante de ir ao Egito, de ir a Faraó e pedir a Faraó que o povo fosse tirado do Egito, que o povo pudesse vir ao deserto para adorar o Senhor. Antes que Moisés recebesse esse encargo tão tremendo, ele teve um encontro com o grande Eu Sou, com o Deus de Israel. Josué, da mesma forma, teve esse encontro com o Senhor. Ele viu aquele guerreiro, aquele homem vestido com armadura, vestido como um guerreiro, com a espada nua na mão, a espada desembainhada, pronto para lutar. E o texto continua nos dizendo: respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Sim, Josué teve um entendimento de que aquele anjo, de que aquele ser maravilhoso que estava diante dele, vestido como um soldado, vestido como um guerreiro, com a espada nua na mão, estava vindo dos céus, da parte de Deus, tinha uma mensagem para ele e era alguém muito especial. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Você faz parte do povo de Israel, faz parte do projeto de Deus, então estamos juntos. Mas se és dos nossos adversários, Josué também teria de arrancar da espada e teria de lutar. E o Senhor responde: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu sou o príncipe, eu sou
Jesus. Eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou uma manifestação, uma teofania, uma aparição do próprio Deus para trazer uma mensagem para você. E o texto continua dizendo, respondeu o príncipe do exército do Senhor, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Descalça a sandália dos teus pés. A mesma frase que Moisés ouviu, a mesma orientação que Moisés ouviu antes de receber a sua missão. Assim também, Josué recebe a mesma orientação. Tira a sandália dos teus pés. Reconhece que é Deus quem está falando com você. Reconhece que este lugar é santo. Reconhece que este ente, este ser santo que ele fala, é o próprio Deus. E Josué adora, tira as sandálias, se prostra. E nós sabemos que desta conversa veio a estratégia para vencer Jericó. Ali estava. Jericó era uma cidade bem fortificada. Suas grossas muralhas lhe garantiam segurança. Sabemos que as cidades, naquela época, eram colocadas sobre colinas, sobre montanhas. Era necessário haver água e segurança. A cidade não poderia ficar num vale, no baixo, ela precisava estar no alto e, mais ainda, ela precisava estar cercada por muralhas. Porque as guerras naquela época eram guerras corpo a corpo. Eram espadas, eram flechas, eram lanças e eram instrumentos de guerra corpo a corpo. Instrumentos que poderiam ser barrados por trincheiras ou por uma forte muralha. E Jericó era uma cidade assim, uma cidade murada. Como vencê-la? Deus ordenou que Josué marchasse 7 vezes ao redor de Jericó. Em 6 dias, uma volta em silêncio. Porém, no 7º dia, dariam voltas ao redor da cidade. E na 7ª volta, gritariam bem alto, proclamando a vitória do Senhor. Que estratégia maluca, podemos assim dizer. Que coisa tão estranha. Eles deveriam cercar a cidade em silêncio, dando uma volta completa. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 6 dias, sem falar nada. E no 7º dia, 7 voltas. E na 7ª volta, deveriam gritar. O que gritariam? Glória ao Senhor, vitória ao Senhor. Israel pertence ao Senhor. E assim eles fizeram. A muralha ruiu ao som dos chofares dos sacerdotes e dos gritos do povo, ficando de pé apenas o trecho da muralha onde morava Raabe. Sim, a muralha foi ao chão, porque o povo gritou e nós sabemos que algo espiritual aconteceu ali. Cumpriu-se a palavra de Deus, a estratégia do Senhor. Em Josué 6:20 está escrito, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Esta foi a vitória de Israel sobre Jericó. Obediência ao Senhor. E no capítulo 6, verso 23 está escrito, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Havia uma missão em Jericó, salvar Raabe e sua família. A missão do Senhor hoje para nós é esta de salvação. Todo o propósito de Deus é salvar o homem. E hoje, esta palavra chega a você. Você já está salvo? Tem o seu nome registrado no livro da vida? Tem certeza, se partir hoje, estará com o Senhor? Eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte e diga assim, Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que preciso de salvação, reconheço que há tanto em minha vida que não tem agradado o Senhor. Mas como Raabe foi salva, eu quero ser salvo.
Eu me entrego a Ti nesta hora. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me uma nova vida em Cristo, hoje e para sempre. Sou Teu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse de sua salvação. Tenha uma Bíblia, leia e seja fiel ao Senhor. Te aguardo no nosso próximo programa, se Deus quiser.